Olá, bem-vindo! Na aula anterior, estávamos falando a respeito da corrente induzida que surge numa espira quando o fluxo de campo magnético está variando. E a gente ficou se perguntando no final da aula qual é a força que é capaz de colocar essas cargas em movimento para surgir uma corrente. Porque se eu tenho uma força eletromotriz induzida, eu preciso realizar um trabalho. Essa foi a definição de força eletromotriz que a gente fez lá no capítulo de circuito, né? O trabalho por unidade de carga. Então, vamos em busca da resposta. Qual é a força capaz de colocar essa carga em movimento? Então, vamos supor que eu tenha aqui uma região laranja aqui de raio R com campo magnético, ok? No meio dela tem uma espira com R menor, R minúsculo, que é um anel de cobre, ok? Se o campo estiver constante, nada acontece. Mas se o campo começar a variar, eu vou ter o surgimento de uma corrente elétrica induzida. E, consequentemente, eu tenho uma força eletromotriz induzida nesse anel de cobre, ok? Então, o campo variável produz uma corrente induzida. Agora, a gente viu lá no capítulo de campo eletromagnético que se a carga estiver parada num campo magnético, ela não sofre força magnética. Então, se as cargas já estão paradas, mesmo que eu varie a intensidade do campo magnético, não vai existir força magnética. Então, quem é que coloca as cargas em movimento? A única força capaz de colocar as cargas em movimento é a força elétrica. Então, eu vou ter o surgimento de uma força elétrica. E para que eu tenha uma força elétrica, eu preciso de um campo elétrico. A gente viu que a força elétrica depende do campo elétrico. Então, eu tenho um campo elétrico induzido. Então, veja bem. Quando o campo magnético varia, ele induz um campo elétrico, ok? Então, quando o campo magnético nessa região laranja começa a variar, eu tenho o surgimento de um campo elétrico induzido. Então, mesmo que esse anel de cobre não esteja aqui, esse campo elétrico vai surgir. Ele surge porque o campo magnético variável produz esse campo elétrico induzido. Ok? Então, vamos repensar a lei de Faraday. Vamos supor que eu tenho uma carga que é zero e eu coloco ela aqui nessa região de campo magnético induzido. Essa carga que é zero vai caminhar na linha de campo, porque a força elétrica vai fazer com que ela descreva essa trajetória circular acompanhando a linha de campo, ok? O trabalho realizado pelo campo elétrico é igual à força eletromotriz induzida vezes a carga que é zero que a gente colocou aqui, ok? O trabalho é a integral da força pelo deslocamento. Só que esse deslocamento é uma trajetória fechada, uma trajetória circular fechada. Então, eu vou escrever o trabalho dessa forma aqui, ó, integral fechada de F escalar ds. Mas a força elétrica é a carga vezes o campo elétrico. Então, eu vou substituir isso aqui. Então, vai ficar o trabalho igual a carga da partícula não vai mudar no caminho, eu posso tirar da integral. Então, vai ficar a integral fechada de E escalar ds. Mas o trabalho é a força eletromotriz vezes a carga que é zero. Então, vou substituir aqui o epsilon Q0, então vai ficar Q0 E escalar ds, força eletromotriz Q0. Esse Q0 morre com esse Q0. Mas quem que era mesmo a força eletromotriz? A força eletromotriz a gente definiu na aula anterior como sendo menos a taxa de variação do fluxo magnético com o tempo. Então, eu vou substituir isso aqui.
Então, olha só, a lei de Faraday me diz que a integral fechada de E escalar ds é igual ao negativo da taxa de variação do fluxo magnético. Então, isso quer dizer que se o fluxo de campo magnético está variando, eu tenho o surgimento de um campo elétrico, ok? Isso que a lei de Faraday nos diz. Agora, o que era E escalar ds mesmo? A gente já tinha visto isso. A gente viu isso lá no capítulo de potencial elétrico. A gente viu que a integral de E escalar ds, de um ponto inicial até o ponto final, era a diferença de potencial. Só que aqui, ó, eu tenho um caminho fechado. A partícula sai daqui, dá a volta e retorna ao mesmo ponto. Então, eu tenho que o potencial inicial necessariamente é igual ao potencial final, porque a trajetória é um caminho fechado. Então, essa integral dá zero. Mas a integral fechada de E escalar ds é menos a taxa de variação do campo magnético. Então, o que a gente pode concluir dessa confusão? Você não pode trabalhar com potencial elétrico para campo elétrico induzido. Então, isso aqui só é válido se esse campo elétrico não é um campo elétrico induzido. Para o campo elétrico induzido, não pode ser definido diferença de potencial. Não tem sentido, porque essa integral dá zero e, na verdade, ela é igual à taxa de variação do fluxo magnético. Ok? Então, vamos pensar aqui, ó. Em uma região circular do espaço, existe um campo magnético que aumenta a uma taxa constante, como mostrado na figura. Escreva a expressão para o módulo do campo elétrico induzido E nos pontos situados a uma distância R do centro da região. Ok? E aqui eu tenho o lembretezinho da lei de Faraday e do fluxo magnético. E na letra B, ele quer uma expressão para o módulo do campo elétrico E nos pontos fora da região que existe campo magnético, a uma distância R' do centro da região. Vocês se lembram dessa figura aqui, ó? Você está vendo que a região de campo magnético termina aqui, mas do lado de fora dela eu ainda tenho uma linha de campo elétrico. Então, do lado de fora, o campo vai diminuindo. Ele não acaba exatamente onde acaba a região de campo magnético. Ele ainda vai ter um valor pequenininho, vai diminuindo do lado de fora da região. Ok? Então, nessa região que ele pede aqui, ó, uma distância R', eu ainda terei um campo elétrico, apesar do campo magnético no ponto ser nulo. Mas você tem que olhar dentro, e dentro eu tenho essa área de raio R. Ok? Então, na letra A, ele quer o campo elétrico dentro da região de campo magnético variando. E na letra B, ele quer o campo elétrico fora. Ok? Então, eu sei que a integral fechada de E escalar ds é menos a taxa de variação do fluxo magnético com o tempo. Então, o campo elétrico vai ser uniforme. Eu estou caminhando exatamente em cima de uma linha de campo. Então, o campo é uniforme durante o percurso, em todo o percurso. E ele é paralelo ao ds. Veja que o ds é um pedacinho aqui, ó, da minha trajetória. E ela tem a mesma direção e sentido que o campo elétrico. Então, esse produto escalar vai dar o módulo de E, módulo do ds, cosseno de zero, que é 1. O campo é uniforme, eu posso tirar da integral, então vai ficar o campo elétrico
integral fechada de ds e o cosseno de zero, que é 1. Então, essa integral no ds todinho vai ser 2π vezes o rzinho, que é o caminho. Então, o campo elétrico, 2π vezes o rzinho, ok? Do outro lado, a gente vai ter que calcular a taxa de variação do fluxo. Mas ele falou que na região laranja o campo é uniforme. Então, ele não vai mudar na área. Veja que ele muda no tempo. Mas a qualquer tempo, o campo que eu medi aqui vai ser igual ao que eu medi aqui, que vai ser igual ao que eu medi lá. Independente do tempo que eu estou olhando, ok? Então, em cada ponto, o campo vai ser o mesmo, vai mudar no tempo. Então, eu posso tirar o B da integral, a integral de dA da área que eu estiver olhando. Então, essa derivada vai ser dBA dt, mas a minha área não muda no tempo. Eu estou olhando essa área aqui, ó, dentro da espira. Então, vai ficar a dB dt. Posso tirar a área da derivada. Agora, quanto que vale essa área? Essa área é a área dentro da região. Então, vale π rzinho ao quadrado, dV dt, ok? Então, igualando essas duas equações, eu tenho que o campo elétrico, 2πr, é igual a πr ao quadrado, dB dt. Então, o campo elétrico induzido vai ser igual πr aqui, morre com πr aqui. Então, vai ser R dividido por 2 dB dt. Essa é a expressão para o campo elétrico em função da variação do campo magnético. Para achar os valores, é só substituir o Rzinho, 5,2, tem que passar de centímetros para metro, e a taxa de variação do campo magnético, 0,13. Substituindo esses valores, você vai encontrar 3,4 vezes 10 a menos 3 volt por metro. Em módulo, tem o sinal de menos aqui. Na letra B é exatamente a mesma coisa, só que agora ele quer o campo elétrico numa região aqui R', que passa fora aqui, ó, da região de campo magnético variável, ok? Então, essa integral aqui vai dar, de novo, o módulo do campo elétrico vezes o ds, que agora é 2π r', porque é o ponto aqui aonde eu estou olhando. E o outro lado continua sendo a área dB dt, só que essa área aqui agora é a área onde eu tenho variação do fluxo magnético, que é a área laranja, que é π rzão ao quadrado, dB dt. Então, eu vou ter campo elétrico 2π r' igual a π rzão ao quadrado, dB dt. Agora, é só o π que vai embora. Então, o campo elétrico vai ser igual a menos Rzão ao quadrado dividido por 2R', dB dt. Então, o módulo do campo elétrico, substituindo os valores, vai dar 3,8 vezes 10 a menos 3 volt por metro. Ok?